Bom dia, como estão? Estão bem? Estão acordados? Estão Bom dispostos? dia. Bom dia, Juan. Bom dia, Ana Caroline. Bom dia, Cássio. Bom dia, Caroline. Bom dia, Bárbara, Williana. Bom dia, minha gente. Alana, bom dia. Gente, é o seguinte, nossa aula de hoje é de redação, tá? Queria pedir, quem estiver deitado, levante, acorde, se sente. Quero que vocês peguem caderno, caneta, lápis, tá? A gente vai anotar aqui algumas coisas, vamos fazer uma atividade aqui e eu vou precisar que vocês anotem algumas coisas, tá bom? Então, acordem aí para Jesus, né? E vamos à nossa aula de hoje, certo? Deixa eu apresentar aqui minha tela. Então, nas aulas anteriores, nós falamos sobre as competências, né? As competências da redação do Enem, certo? E na aula de hoje, a gente vai estudar o esquema da redação, tá? Eu chamo de esquema de redação. Porém, alguns outros professores podem chamar de outra forma. Na cartilha do participante do Enem, né, do INEP, eles usam um termo que não seria tão especificamente isso que a gente vai ver hoje, mas é o que mais se aproxima. Eles usam o termo projeto de texto, certo? Quando a gente pensa em projeto de texto, ora, se analisarmos a própria palavra, né, projeto, projetar o texto, esquematizar o texto, organizar o texto. E é isso que a gente vai tentar fazer aqui hoje. Eu quero que vocês saiam daqui tendo em mente, né, que a redação, ela tem uma estrutura, certo? E eu quero que vocês compreendam essa estrutura e quero que vocês, a partir de agora, quando forem elaborar uma redação, eu gostaria que vocês tivessem em mente esse esquema aqui, que vocês tentassem planejar o texto de vocês conforme esse esquema, tá bom? Ou se outros professores passarem outras coisas para vocês, também vocês podem, no final das contas, vai dar tudo na mesma coisa, tá? A redação, ela não tem como fugir da estrutura dela, é uma estrutura muito bem delimitada, muito bem definida, então não tem como a gente fugir, certo? Mas eu gostaria muito de que vocês planejassem a redação de vocês, tendo em mente, né, esse esquema aqui, essa estrutura, certo? Por quê? Porque um dos grandes problemas que eu geralmente percebo e que vocês me relatam é que não sabem como começar a redação, tem dificuldade no desenvolvimento da redação, tá? Principalmente, então, se você vai escrever o texto e previamente você organiza esse texto, previamente você planeja esse texto, fica muito mais fácil a escrita, tá certo? Claro que também não adianta eu saber só essa estrutura, eu tenho que saber também o conteúdo. E para isso, vai a outra dica que eu já passei para vocês, que é a dica de vocês irem assistindo as aulas de outras matérias e irem anotando algumas informações, algumas teorias, algumas ideias, algumas citações, algumas máximas, que vocês possam usar como fundamentação da redação de vocês, tá? Então, eu só consigo escrever uma redação se, primeiramente, eu sei a estrutura do texto que eu vou escrever. Não vou escrever o texto de qualquer forma. Esse texto, ele tem uma estrutura. E eu tenho que saber, conhecer essa estrutura para eu saber organizar o meu texto. Em segundo lugar, eu tenho que saber o tema, eu tenho que conhecer o tema. E conhecer o tema não significa eu saber a fundo, tão a fundo cada tema, porque quem somos nós para conhecer tudo
né, de maneira tão profunda, mas eu tenho que ter um conhecimento mais amplo, um conhecimento de mundo, um conhecimento, um repertório sociocultural amplo, que é isso que eles exigem, né? E o terceiro ponto é treino, é exercitar, é você manter a prática da escrita do texto, escreve, corrige, reescreve, tá? Então, dessa forma, vocês têm, ó, a gente já está quase em abril, né? Então, a gente tem abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro. Vamos jogar até outubro, a gente tem 8 meses, tá? Não vou nem jogar para novembro, dezembro, porque a gente não sabe, né, como é que vai ser. Pode ser que a prova seja ainda esse ano, em novembro, pode ser que seja só no próximo ano, a gente ainda não sabe. Mas vamos nos organizar para 8 meses ainda de estudo, né? Vocês têm as minhas aulas, vocês têm aulas de outros professores, então dá para vocês pegarem, né, de cada aula dessas, aquilo que é mais importante, digamos assim, e vocês conseguirem fazer um bom texto, certo? Mas sem esses três aspectos aqui, você não consegue. Não adianta você ficar reclamando e dizendo que não sabe escrever e pronto. E realmente não fazer nada para isso. Você tem que se movimentar, você tem que exercitar a escrita do texto, você tem que ler, você tem que saber fazer associações, é o que pede a competência 3, né, da redação do Enem, é que você saiba selecionar, relacionar, organizar fatos e opiniões em defesa de um ponto de vista. Então, se você vai escrever um texto sobre um tema, mesmo que seja um tema fácil, mas você não consegue selecionar bons argumentos, se você não tem esse arcabouço assim, de informações, mesmo que sejam mais gerais, você não consegue fazer um bom texto, mesmo sendo ele um tema fácil. Por quê? Porque você vai acabar indo para o senso comum. E não é isso que a gente quer, porque se você for para o senso comum, você não tira uma nota boa. O Juan está perguntando: o desenvolvimento é feito de acordo com as duas causas citadas na introdução? Vou falar sobre isso, viu, Juan? Já já. A Laura diz: é necessário usar modelos prontos? Vou responder, tá? A Virgínia odeia modelos prontos. Opa, respondi? Gente, olha só. Eu já até acho que eu já até falei, né, isso para vocês. Eu não dou modelo. Eu não dou modelo. Eu ensino a fazer, tá? Às vezes o aluno prefere o modelo porque é mais fácil, entre aspas, né? É mais fácil entre aspas, porque às vezes nem com modelo tem aluno que não consegue fazer. Isso por quê, gente? Porque o modelo, ele é uma coisa muito engessada, né? Às vezes o aluno ele vai para o modelo só para preencher espaços, só que não adianta, gente, porque aquilo que você vai preencher nos espaços, se você também não souber, não estudar o conteúdo, você vai preencher o que ali, né? Então, assim, eu já condenei muito o uso de modelo pronto. Hoje eu não me irrito mais, tá? Hoje eu tô mais de boa em relação a isso. Eu não dou modelo pronto, tá? Mas, assim, tudo bem você querer usar um modelo pronto. Agora, sim, saiba usar, né? Não adianta usar o modelo pronto e não saber. E você não saber o que preencher ali dentro daquele formulário, que é um formulário. É a mesma coisa se fosse um questionário para você responder. Tá ali o questionário, ok. Se você não sabe a resposta, você vai escrever o que ali, né? Ou você vai dar respostas muito genéricas. Também não vai adiantar muito. Então, não gosto eu não dou modelo pronto, tá? Por isso que muitas vezes alunos não gostam muito da minha aula, porque eu não dou modelo, eu ensino a fazer, eu mostro aqui estrutura, eu mostro as competências, eu digo como é para ser feito, eu digo o que pode, digo o que não pode, eu analiso redações, como é o que a gente vai fazer hoje aqui. Outra coisa, gente, quando você lê redações que, né, tiraram nota 1000, você vai também. Gente, tudo aquilo que você lê, que você estuda, você vai assimilando.
tá bom? Então, é importante vocês lerem as redações que foram nota 1000, porque vocês vão assimilando a forma de escrever. Vocês podem pegar, inclusive, algumas ideias, né, de fundamentação teórica. A gente vai já analisar uma redação aqui que, para mim, assim, é uma redação maravilhosa. Eu gosto muito dessa redação. Primeiro, porque ela foi escrita por uma piauiense, né? Foi uma piauiense que tirou nota 1000. Segundo, porque eu acho que ela escreve de uma forma tão simples e tão completa, né? Que a redação eu acho maravilhosa, aquela redação dela. Então, assim, vocês podem usar os modelos prontos, eu não vou dizer nada. Agora sim, saibam usar, tá? Não adianta você querer preencher ali uma parte do modelo, uma parte do formulário, com uma informação que não se encaixa. É como um quebra-cabeça, que você, para você montar o todo, você precisa das partes adequadas, das peças adequadas. Então, eu comparo muito a isso, sabe? A Maria Cristina diz: corretor sempre acha a originalidade mais interessante. E, gente, é um dos aspectos analisados, é um dos aspectos avaliados. Os índices de autoria, não sou eu que estou inventando esse termo, indícios de autoria. Isso é um termo lá do manualzinho de correção, tá? Acho que a Virgínia já foi corretora. Será? Não sei. No fundo, eu O acho que Juan, acho não. melhor criar mesmo, porque eu acho que um texto com modelo pronto acaba ficando muito limitado. Eu não vou, assim, gente, eu não gostaria nem de ficar muito falando sobre isso, né, porque enfim, eu sei que cada professor tem seu jeito de trabalhar e eu não vou me envolver aí nesse mérito, tá? Eu só digo que eu não dou o modelo, eu mostro como faz, que é exatamente o que eu vou mostrar agora, tá bom? Então, vamos analisar aqui um texto, como a redação deve ser estruturada. Caderno e caneta na mão, eu quero que vocês anotem esse esquema aqui. Não é um modelo, tá? Não é um modelo. São os elementos da estrutura do texto, certo? São os elementos da estrutura do texto. Por que eu quero que vocês anotem? Porque não adianta só printar a tela, porque a gente vai fazer uma atividade daqui a pouco, e eu queria que vocês preenchessem, né, nesse esquema aqui, tá bom? Queria que vocês preenchessem aqui. Então, anotem aí. 2 minutinhos para vocês anotarem, enquanto eu bebo uma água. Pronto, minha gente, anotaram? Ave Maria, tia, tem calma, respira aí. Só foi 1 minuto. Respirei. Vocês me veem ou não? Sim. Ah, porque quando eu Sim. abro aqui porque quando eu abro no meu celular eu não consigo, eu não me vejo aqui. Vocês devem ficar mangando de mim, né? Eu sei. Ah, Viu? Elissa, mulher. Não, a câmera eu tô transmitindo pelo computador. Só que eu tô ligada aqui no celular, então é por mas isso no que meu ela não celular não consegue aparece. ver, né, não? Hã? Nem pelo celular. Pelo seu celular a senhora consegue se ver.
Não, pois é isso que eu estou dizendo. Eu estou transmitindo pelo computador, mas eu não consigo. E tá aberto aqui no celular, estou conectada no celular, só que eu não consigo me ver. Fica só a minha fotozinha, não fica a imagem mesmo. Sei por quê. Tem que É fixar, porque fixar o o quê? Wagner tem que fixar, tem que pesquisar aqui nos participantes da reunião e ir lá no seu nome e fixar a tela. Aí é. Ixi, eu cliquei aqui em outra pessoa. Hum. Ah! Minha gente, mas eu vou desligar mesmo, porque com a cara feia dessa aqui. Não mesmo, hein? Não mesmo. Melhor sem. Minha Nossa Senhora do céu. Mas ainda bem que eu nasci rica, né? Não bonito, prefiro ser rica. Cheia do dinheiro. Deixa eu. Ai, eu não consigo mais. Eu comecei a explicar, viu, Victor Hugo? Eu comecei a explicar isso aqui, ó. Falando do esquema, né, da redação. E eu tô mostrando isso aqui, ó. Como a redação é estruturada. E é pedir para vocês anotarem isso aqui. Agora, eu vou deixar aqui a tela e aí eu vou explicando, tá bom? Aí quem não terminou de copiar, vai copiando. Então, assim, todo mundo está careca de saber, né, que a estrutura da redação, a estrutura do texto dissertativo argumentativo são esses três elementos aí: introdução, desenvolvimento, conclusão. Ok. Mas o que eu vou fazer em cada uma dessas partes? Então, na introdução, o que eu vou fazer, o que eu vou falar na introdução, o que eu vou escrever na introdução, certo? Então, na introdução, digamos, né? Você vai falar de um determinado tema, você vai falar sobre racismo. É um tema que já caiu numa reaplicação de prova, tá? O tema racismo. Então, vamos lá. Como é que eu vou iniciar o texto, né? Muitos alunos dizem assim: eu tenho dificuldade em iniciar o texto. Como é que eu vou iniciar? Eu vou iniciar apresentando o tema, contextualizando o tema. E, professora, mas como eu vou contextualizar o tema? Existem várias formas, várias maneiras de você contextualizar o tema. Você pode contextualizar o tema fazendo uma alusão histórica. Então, isso depende muito do tema também, né? Se a gente vai falar sobre racismo no Brasil, por exemplo, digamos, vou colocar aqui o tema, né? Caminhos para o combate ao racismo. Digamos que o tema seja ele. E foi mesmo, eu acho, na época, tá? Como é que você vai contextualizar? Como é que você vai chegar até, né, a tese, que é uma das partes principais do texto, que é exatamente a ideia que você vai defender? Então, como é que você contextualiza? Você pode contextualizar de várias formas. Você pode, por exemplo, fazer uma alusão histórica, né? A alusão histórica você pode resgatar lá desde o contexto da colonização, lá desde o contexto, né, de quando o Brasil foi colonizado, de quando começou a escravidão aqui no Brasil. Você pode falar um pouco sobre isso até apresentar a tese. Então, você pode dizer, no Brasil, desde o período colonial, quando acontecia isso, né, o racismo está presente, tal e tal. Qual é a tese, gente? Então, isso é contextualizar algo. Você poderia contextualizar de que outra forma? Apresentando, por exemplo, é muito difícil isso acontecer, mas isso não quer dizer que não poderia acontecer. Digamos que aconteceu um caso emblemático, né, de racismo, foi passado na televisão, um caso muito repercutido na mídia. Você poderia iniciar citando esse caso, né? O caso que aconteceu com o jovem tal e tal e tal e tal demonstra, né, a cena de preconceito, de racismo e tal. Então você poderia também fazer isso para contextualizar. Depois, em uma outra aula, eu vou falar só sobre formas de introdução, modelos de introdução, modelos que eu digo assim, maneiras como você pode fazer a introdução do texto, ou contextualizando, fazendo um resgate histórico, ou apresentando um acontecimento
é real, ou você pode trazer, por exemplo, uma obra literária, né, que trate sobre essa questão do racismo, um filme, uma série, enfim, é uma infinidade de formas que você pode usar para contextualizar a sua redação, tá? A gente vai já ver um modelo aqui, uma redação, vamos analisar, mas vocês vão ver como que a candidata contextualizou, certo? Fazendo essa primeira apresentação, deixa eu só ler aqui. Nesse caso, a gente só pode usar a época da escravidão? Não, é isso que eu acabei de falar. Você pode usar um fato real, né, que aconteceu e que teve repercussão. Você não pode falar de um fato que aconteceu na esquina ali da sua casa que não, né, ninguém saiba do caso, tá? Tem que ser uma coisa de conhecimento geral. Você pode usar filme, série, obra literária, tá? Pode ser sim. Ultimamente a TV só mostra o racismo com matérias apelativas e fatos pouco verídicos. É polêmico, né? É polêmico. O racismo, assim como outras questões também no Brasil, ganharam uma conotação política e por isso eu diria que elas não são dadas hoje em dia de maneira correta. Mas eu não vou falar muito sobre isso porque ultimamente eu prefiro ter paz e não razão. Eu não estou querendo me envolver em muita polêmica, né? Eu estou zen, paz e amor, não quero discutir, quero ficar em paz comigo mesmo e com os outros. Poderia usar o filme Sete Anos de Escravidão? Poderia usar o filme Sete Anos de Escravidão. Eu já assisti a esse filme? Não, eu não assisti. Mas já que vocês estão dizendo, se fala sobre racismo, Você precisa é assistir. É interessante. muito bom mesmo. Pois ótimo, eu vou procurar depois para assistir. Ai, gente, olha, sabe que eu já tô de saco cheio de polêmica, de discussão na internet. Gente, de coisa de política, eu não aguento mais. Não aguento mais. Então, minha gente, deixa eu só dar uma pausa bem aqui para me dizer uma coisa para vocês. Um gatinho apareceu aqui, né, na porta daqui de casa, já tem uns 3 dias. Ele fica o tempo todo aqui, eu não posso sair no portão que ele corre, vem atrás, e eu tô botando comida para ele todo dia, ração. Aí eu tentei botar ele agora aqui dentro de casa, mas o gato tá ali louco. Acho que ele quer sair de novo, enfim. Vim só para comer e ir pro meio do mundo, né? É Tá aquele ali, branco. miando, miando, miando. É aquele branco, é? É um branquinho que eu postei a foto. Ele tá aqui dentro de casa, mas parece que não vai se acostumar, não. Mas enfim, Virginia, eu vamos tenho voltar uma para cá. dúvida sobre. Meu Deus, até esqueci o que eu ia falar. Quando eu lembrar, eu pergunto. Tá bom, pois lembre aí, tá? Então, feita essa contextualização do tema, a apresentação do tema, no mesmo parágrafo, obviamente, você vai apresentar a tese. Gente, vejam que tem 3 elementos aqui, né? Contextualização, tese e argumentos. É geralmente essa mesma a estrutura do parágrafo de introdução. São 3 períodos, tá? Em cada período você faz um elemento desse aqui. Em um período você contextualiza, ponto. Apresenta a tese, pode botar um ponto ou pode seguir e já apresentar os argumentos resumidamente, ponto, e dizer, tipo assim, aquela frase que diz que tem que ser feita alguma coisa, né? Pode ser essa estrutura também. Então, vamos lá, contextualizou, apresentou a tese. Vamos fazer uma aula, 3 períodos é a média ideal, tá? Para introdução, certo? Eu vou fazer uma aula só falando sobre tese com vocês, tá bom? Será a nossa próxima aula. Na nossa próxima aula, a gente vai falar de tese e de formas de introdução, formas de contextualização, tá? Para quem tem dificuldade para começar o texto, a gente vai falar sobre algumas formas de contextualização, como é que você vai fazer para iniciar mesmo, dar aquele pontapézão inicial mesmo do texto, tá bom? E vamos falar de elaboração da tese, certo? Mas só para já dar a visão geral para vocês, a tese, ela nada mais é do que o ponto de vista defendido no texto. Sobre a alusão. Pode ser feita no desenvolvimento, na conclusão, pode.
Na conclusão, acho que não cabe tanto, né? Porque na conclusão é mais a proposta mesmo. Então, na conclusão não cabe muito ficar fazendo alusão, voltando, não. A conclusão, ela não é mais a parte de você discutir tema, já é a parte de você apresentar a proposta de solução, tá? Então, a alusão você pode fazer na introdução, pode fazer também no desenvolvimento como forma de fundamentação teórica, tá bom? Então, vai falar sobre o racismo, você pode usar um pouquinho de contextualização para argumentar, tá bom? Então, pode sim, mas vamos parte por parte aqui. Então, a tese, ela nada mais é do que o ponto de vista que você vai defender sobre o tema. Voltando para o tema do racismo, né? Digamos que se o tema fosse caminhos para o combate, né, ao racismo, tá? Caminhos para o combate. Eu quero ter caminhos para que eu combata o racismo. Se eu tenho que combater o racismo, significa dizer que nós ainda temos racismo no Brasil, certo? Qual seria uma tese? Afirmar isso. A tese é a ideia que eu estou defendendo. Qual é a ideia que eu estou defendendo? Que ainda existe racismo no Brasil. Ou seja, apesar de uma evolução, apesar de uma série de coisas que foram acontecendo, né? De modernização do pensamento que eu estou dizendo, né? Mas o racismo ainda persiste, ainda é visível, né? Ainda é persistente aqui no Brasil. Então, essa seria a tese, eu afirmar o problema, tá? O problema é o racismo ainda se configura no Brasil. O tema é a violência contra a mulher. A violência contra a mulher também ainda é um grave problema que, né, assola, digamos assim, essa parte da população, que é o público feminino, tá? Então, a tese é você apresentar a ideia central que vai ser defendida. Racismo, ainda existe racismo, ainda existe o preconceito, ainda muitas pessoas sofrem, né, com o racismo no Brasil, então é você afirmar esse problema. Depois, você disse que o racismo ainda acontece no Brasil, não foi? Foi. Pois agora você vai ter que argumentar, você vai ter que justificar. Olha, o racismo ainda existe. Existe. Então, justifique, né? Como é que você vai conseguir comprovar que o racismo ainda existe no Brasil? Tá? Por que que o racismo ainda existe no Brasil? Comprove. Isso aqui são os argumentos. Na introdução, você vai citar esses argumentos resumidamente. Digamos que, vamos lá, gente, vamos fazer aqui um pequeno exercício. Eu digo que o racismo ainda existe no Brasil, certo? Por quê? Quais são os dois possíveis motivos que vocês acham que o racismo ainda existe no Brasil? Por quê? Vamos dar dois motivos aí, vamos lá. A desigualdade social. Desigualdade social. Desigualdade social é uma das causas do racismo? Eu quero causas. Eu quero os Sim, porque porquês. tem pessoas Você que pode se usar a acham. supremacia da raça branca também. Então, conclua. Não sei quem estava falando aí, mas conclua também. Tem pessoas que acham que têm mais autoridades do que outras, mais direitos do que determinadas pessoas. Certo, deixa eu botar bem que a tomada, minha gente, tá descarregando o computador. Sim, pode ir falando que eu tô ouvindo, viu? O ganho salarial, no caso, né? Não, é isso que eu ia falar mesmo. Isso. Então, a questão da supremacia, da superioridade, né, do sentimento de superioridade de outras Também raças por sobre a causa raça da negra, falta de educação. falta de educação, o que mais? Será se esse sentimento de superioridade, ele às vezes não advém dessa falta de educação? A gente poderia juntar as duas coisas, né? Poderia, tá? Seria um argumento, ok? Qual seria um segundo argumento? Um argumento agora diferente desse? Preconceito enraizado. Eu acho que esse preconceito enraizado, Juan,
também vai para o mesmo, né? Vai para a mesma coisa, a questão da supremacia. As pessoas, algumas se acham superiores. E por que que isso acontece? Porque isso vem de longe, né? Desse preconceito que está enraizado, tá? Então, acho que essas três coisas se juntam aí. O preconceito está enraizado, portanto, as pessoas se sentem superiores e isso é uma consequência, digamos assim, da falta de educação, conscientização, né? Eu acho que essas três coisas estão juntas, tá? Eu vou citar um outro. Falta de punição efetiva para as pessoas que praticam, né, esse crime, porque é um crime, está previsto na lei, né, como sendo um crime. Então, a impunidade talvez seria uma das principais causas da manutenção desse problema na nossa sociedade. Certo? Então, vamos lá. Argumento 1 seria a questão da falta de educação, do preconceito enraizado, da supremacia, né? Do sentimento de superioridade. Seria o argumento 1. O argumento 2 seria as causas legais, né? A falta de uma punição, de uma tomada de medidas, né? Para que esse problema ele seja coibido. Então, a gente vai... Professora, eu poderia colocar como argumento 1 a falta de punição e como argumento 2 a questão da educação, do preconceito enraizado. Olha, hierarquicamente, primeiro vem o preconceito enraizado, a falta de educação, e depois entra a questão da falta de punição. Então, hierarquicamente, essa seria a organização dos argumentos. E isso também é observado, tá, gente? A competência 3, ela fala de seleção, relação e organização dos argumentos em defesa de um ponto de vista. O que isso quer dizer? Que eu tenho que saber selecionar os argumentos, relacionar ao tema e organizá-los. Então, na parte da organização, entra a hierarquização dos argumentos. Vocês me entenderam, né? Sim. Ok, raiz, origem. Então, sim. o argumento mais importante vem primeiro? Mais ou Isso, menos. isso. Eu diria não só o mais importante, mas o que vem mesmo, o que é a raiz maior do problema, tá? É o que vem primeiro, certo? Dentro desses argumentos, né, dentro de cada argumento, também não basta você dizer, porque o racismo... Isso é o que acontece com uma grande maioria dos alunos, eles colocam só essa ideia, o racismo ainda acontece no Brasil por conta da falta de educação, preconceito que está enraizado, e só. Fica um argumento limpo e seco. Então, o que que o aluno precisa? Ele precisa fundamentar esse argumento. Não adianta eu dizer assim, na minha tese, o Sol é quadrado. Essa é a minha tese, tá? Aí eu vou dizer, o Sol é quadrado por isso. E não justificar. Desculpa. E não justificar, não adianta. Então, dentro de cada argumento, você tem que, eu chamo de fundamentação teórica, tá? Eu chamo de fundamentação teórica. Porque você vai argumentar, né? Você vai dizer, olha, é por conta do preconceito, que está enraizado e tal. Mas você vai justificar isso. Como é que você justifica isso? Por meio de alguma citação, por meio de algum dado, por meio de alguma teoria, certo? Então, dentro de cada argumento, existe a fundamentação teórica, a gente vai já analisar. E parte, enfim, para a proposta de intervenção. A proposta de intervenção, ela vai ser muito... Gente, fiquem muito atentos a isso aqui que eu vou dizer, tá bom? Isso é muito importante. Na proposta de intervenção, o que vocês devem fazer? Apresentar uma proposta de intervenção para os problemas apontados aqui, olha. Se você diz que a questão do racismo no Brasil ainda é permanente, porque o preconceito está enraizado devido à supremacia das outras raças, né, enfim, e que isso vem de uma falta de educação e de conscientização da população. Como é, então, que você vai resolver isso, tá?
Isso você vai dizer na proposta de intervenção, como resolver esse problema, e depois você vai resolver esse outro problema aqui, que no caso é o quê? A falta de efetivação das leis já existentes, tá? Então, se o problema é a falta de educação, de conscientização, é o preconceito enraizado, como resolver? Se o problema é a falta de efetivação das leis, como eu vou resolver a falta de efetivação das leis? Então, é isso que vai ser resolvido ou uma tentativa de resolução do problema. É exatamente o que é a proposta de intervenção. Tem que ter os agentes de intervenção. Eu vou já mostrar isso aqui para vocês também, viu, Juan? O Pablo diz, é que nem dizer que a Terra é plana até hoje, sendo que tem provas de que ela é redonda. Quem diz que a Terra é plana, tem que dizer por que ela é plana e justificar. Dizer, né, que ela é plana e justificar, tá? É isso, tá bom? Então, vamos agora Professora, ver um exemplo. Diga. Pode falar. eu vou apresentar uma proposta de intervenção para cada argumento. Boa pergunta. Muito boa pergunta. Até alguns anos atrás, uns 2, 3 anos atrás, você tinha que apresentar. Quanto mais propostas você apresentasse, mais pontos você ganharia, tá? Então, hoje é diferente. Você pode apresentar apenas uma proposta, desde que ela seja completa. O que quer dizer que a proposta está completa? Que ela tenha todos os elementos né, que devam ter numa proposta. O agente, a ação, o meio e o objetivo. Ou seja, você vai dizer quem vai fazer, o que vai fazer, como vai fazer e com que objetivo. Então, se você apresenta uma proposta apenas, e o mais interessante é se ela englobasse tudo, né? Se ela englobasse tudo isso. Todos os problemas que você apresentou. Mas não tem problema nenhum você apresentar mais de uma proposta, tá? Desde que pelo menos uma delas seja completa, já vai valer os 200 pontos, certo? Então, é mais ou menos isso. Vamos analisar? Eu coloquei aqui uma legenda, tá? No início, vocês podem até não entender, porque o texto está todo coloridinho, todo legendado, tá? Nas cores, mas é importante aqui que vocês entendam, ó. O que está em azul no texto é a contextualização, tá? O que está em vermelho é a tese, verdinho, argumento 1, amarelo, argumento 2, e o lilás aqui é a proposta, certo? Sendo que dentro da proposta, vocês vão ver mais colorido ainda, porque eu destaquei os elementos também em cores. Então, aqui, ó, o quem vai estar em marronzinho, o que vai estar em verdinho, o como em cinza e o para quê aqui em vermelho vinho, tá? Só recapitulando, vamos analisar o texto, ele já está todo legendado assim, a gente vai analisando cada parte, tá? Contextualização, a tese, os argumentos e a proposta. Vamos lá. Eu escolhi essa redação, como eu já falei para vocês, porque eu acho uma redação muito boa, né? A redação da Isabela Barros, Castelo Branco, aqui do Piauí, e o tema foi a questão da educação para surdos, tá? Então, esse foi o tema. Essa aqui é um trecho mesmo da escrita dela, né? Do texto dela mesmo, mas eu digitei aqui para a gente analisar melhor. Relembrando aqui a legenda, ó. Azul, contextualização, vermelho, tese, verde, argumento 1, amarelo, argumento 2 e o lilás, a proposta. Dentro da introdução, de acordo com aquele nosso esquema, né, nós temos a contextualização, a tese e a prévia dos argumentos. Não foi isso que eu mostrei para vocês? Ó, voltando aqui. Contextualização, a tese e uma prévia aqui, ó, dos argumentos. Então, é exatamente isso que ela faz aqui no texto. Vamos ler? Alguém quer ler? Eu posso ler, professora? Lê, meu amor. Na obra Memórias Póstumas de Brás Cubas, o realista Machado de Assis expõe por meio de repulsa do personagem principal em relação à deficiência física.
Ela era coxa. A maneira como a sociedade brasileira trata os deficientes. Atualmente, mesmo após avanços nos direitos desses cidadãos, a situação da exclusão e preconceito permanece e se reflete na precária condição da educação ofertada aos surdos no país. É responsável pela dificuldade de inserção social desse grupo, especialmente no ramo laboral. Isso, minha gente, tá caindo uma chuva. Chuva, 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 chuva. Quem foi que abriu a porta? Deve ser o gato, né, gente? Meu Deus. Mo, cadê o gato? Tá tudo fechado aí? Então vamos lá, minha gente, bora pra cá. Eita. Então vamos, olha só. Analisando aqui parte por parte, né? Essa parte azul, como eu já falei, é a contextualização. Voltou, meu povo? Sim. Já molhou, Alissa. Já molharam, mulher. Pronto, estão me ouvindo agora? Sim? Pronto, Sim. então bora voltar aqui rapidinho antes que trave de novo. Gente, se travar, vocês gritem aí, me falem, tá bom? Olha só, essa contextualização aqui. Na obra Memórias Póstumas de Brás Cubas, né, o realista Machado de Assis, então, o que ela vai usar aqui para contextualizar? Uma obra literária, tá? Professora, mas a obra literária não é realidade, é ficção. Mas a gente sabe que a obra literária, ela é uma tentativa de mostrar a realidade, né? Ela tem a semelhança com a realidade. Então, ela trouxe a obra literária. Travou de novo? Não. Gente, é o seguinte, se continuar travando, eu vou marcar um outro horário com vocês, viu? Porque isso aqui é muito importante e eu acho que a internet não está colaborando. Vai ter aula amanhã? Mulher, amanhã é feriado, eu acho. Amanhã vai ser feriado. Gente, tá ruim? Tá travando? Tá Pode normal. continuar, É porque a travou mais professora de um. química disse que ia ver a aula. Eu não sei ainda não foi falado, tá bom? Se travar muito, eu marco um horário para vocês, para eu explicar isso aqui, tá bom? Isso aqui eu não tenho Tava não, como professor. Tá não tudo explicar. de Tá bom, boas. então vamos voltar. Explicando aqui melhor. Olha só, gente, essa contextualização aqui, ela usou a obra literária, né? Obra literária não é realidade, é ficção, mas é uma tentativa de imitação da realidade. Qual é o aspecto da obra literária que ela traz aqui para a redação? A parte que não é um dos enredos, dos enredos principais da obra, né? Que é essa parte, não sei, alguém já leu? Ixi, a internet. Já. Voltou? Travou. Tá horrível, gente, tá oscilando. Bora lá. Tá certo, não, professora fala. Qual é a parte que ela traz aqui para contextualização? É uma parte, né? Quem já leu a obra Memórias Póstumas de Brás Cubas? Quem já leu? Não, nunca li não. Tá, essa parte aqui, ela vai falar, né, de quando o personagem principal, que é o Brás Cubas, se apaixona por uma mocinha muito nova, né? A menina muito linda e ele passa a frequentar. A menina morava num sítio ao lado do sítio, né, da chácara da família dele. E aí ele vai visitar a menina, né? Passa a visitar a menina. A menina muito bonitinha, e naquela época vocês sabem que os namoros eram assim, um sentadinho aqui, outro sentadinho aqui, a mãe, né, no meio. E um belo dia ele resolve dar um passeio com a menina, né? Quando ele vai dar esse passeio com a menina, ele nota que a menina mancava, né? Andava mancando da perna. E aí ele pergunta, né? Que foi? Algum problema? Você machucou a perna? Ela disse, não, eu sou coxa de nascença. Coxa
é quem tem uma deficiência na perna, tá? Ela diz, não, eu sou coxa de nascença. A partir disso, ele estava encantado pela menina. A partir disso, ó, ele, né, fica totalmente assim, sem interesse mais. E aí, nos pensamentos dele, né, ele continua ali caminhando com a menina e ele fica dizendo, tão linda, olhos tão não sei o quê, mais coxa, né? Então, é exatamente esse trechozinho aqui, ó, que ela mostra, tá? Onde ele diz que ela era coxa, tá? Então, essa atitude dele demonstra o quê? Preconceito, né? Em relação a ela que tinha essa deficiência física. Gente, me digam aí, vocês estão me ouvindo? Tá tudo certo. Tudo Tá. certo. Pois vamos lá. Então, era isso. Essa obra, nesse episódio, ele vai retratar como se fosse a realidade, né? Como a sociedade brasileira trata os deficientes, como é a visão que as pessoas têm de quem tem algum tipo de deficiência, é um preconceito, né? Uma discriminação, tá? Então, ela contextualiza falando das pessoas com deficiência através da alusão à obra literária. Depois, em vermelho aqui, ela apresenta a tese, ó. Atualmente, mesmo após avanços nos direitos desses cidadãos, ou seja, tem muito avanço, mas a situação de exclusão e preconceito permanece. Então, o que ela afirma? Olha, a situação de exclusão e preconceito permanece em relação a esse público, mesmo após avanços nos seus direitos. Então, vejam que a tese, ela é uma afirmação. Travou. Travou. Voltei. Pronto, estão vendo? Sim. Pronto, vamos lá. Não pode dar um vento, minha amiga, que a internet já... Mas, enfim, então vamos para cá. Então, a tese é isso aqui, ó, é a afirmação do problema, tá? Situação de exclusão e preconceito permanece mesmo após avanços nos direitos, certo? Por quê, gente? Quais são as justificativas para essa situação de exclusão e preconceito? Ou o que essa situação de exclusão e preconceito vai gerar? Então, é isso que ela vai argumentar aqui. Então, ela fala de quê, ó? Se reflete na precária condição da educação ofertada aos surdos. Então, qual é o argumento 1? Precária condição da educação. Qual é o argumento 2? A qual é responsável pela dificuldade de inserção social desse grupo, especialmente no ramo laboral. Então, vamos lá. Quais são os dois argumentos, resumidamente? Precária educação, né? Argumento 2, dificuldade de inserção no mercado de trabalho. Ramo laboral é a mesma coisa de mercado de trabalho. Entendido aqui, gente? Então, aqui a gente tem, ó, o esquemazinho da introdução, contextualização, tese e os argumentos de maneira resumida, tá? Vamos agora para o primeiro parágrafo de desenvolvimento. Olha só. Qual foi o primeiro argumento mesmo? Repitam aí para mim. Qual foi o primeiro argumento? Repitam. Bora lá? Tia, para mim não tá aparecendo. Agora apareceu. Aqui tá Desculpa. travando também. Gente, eu acho que eu vou marcar uma aula com vocês. Mesmo que vocês topam, assim, mesmo que seja no feriado. Pois é. Vocês topam que a aula Topo seja tudo. mesmo que não? Que hora que acaba essa aula? 11h50. Bora continuar aqui até onde der, tá? Bora continuar aqui até onde der. Aí, se não der mesmo, a gente marca outro dia, tá? Ok, então ainda tem meia hora, né? Bora lá, ver o que a gente pode fazer. Se você, no final, se você me disser assim, não, pra gente entender, volte a gente marca um outro dia, tá? Bora continuar aqui. Me respondam.
Qual foi o primeiro argumento que ela apresentou lá na introdução? O argumento 1, qual foi? Da educação. Educação. Precariedade na educação, certo? Então, vamos para cá. Olha como ela retoma o argumento. Convém ressaltar a princípio que a má formação socioeducacional do brasileiro é um fator determinante para a permanência da precariedade da educação para deficientes auditivos no país. Ela retoma bem aqui, ó, o argumento. E aqui ela vai fazer o quê? Ela vai fundamentar. Ela não falou que o problema é a precariedade da educação? Pois aqui ela vai fundamentar, olha só. Uma vez que os governantes não respondem aos anseios sociais e grande parte da população não exige uma educação inclusiva por não necessitar dela. Isso, olha a fundamentação aqui, olha o que ela usou. Consoante ao pensamento de, não sei quem, Schopenhauer, de que os limites do campo da visão de uma pessoa determinam seu entendimento a respeito do mundo que a cerca, ocorre porque a educação básica é deficitária e pouco prepara cidadãos. Travou de novo. Voltou. Pronto? Ok? Vamos lá. Então, como é que ela fundamenta teoricamente aqui? Ó? Ela usa essa teoria do Schopenhauer para falar da precariedade da educação, né? Ela diz assim, ó, uma vez que os governantes não respondem aos anseios sociais e grande parte da população não exige uma educação inclusiva por não necessitar dela. Gente, eu queria que vocês tentassem me explicar qual é a associação que ela faz entre essa teoria do Schopenhauer com o argumento aqui dela. Ela diz assim, ó, os governantes não respondem aos anseios sociais e grande parte da população... Ai, meu Deus, que chato. Bora lá, voltando. Qual é a relação que ela faz entre essa teoria aqui do Schopenhauer com esse argumento, quando ela diz, ó, os governantes não respondem aos anseios sociais e grande parte da população não exige uma educação inclusiva por não necessitar dela. Aí ela usa a teoria do Schopenhauer, de que os limites do campo da visão de uma pessoa determinam seu entendimento a respeito do mundo que a cerca, tá? Queria que vocês me dissessem aqui qual é a relação que ela faz entre as duas coisas. Vamos lá? De que maneira ela faz essa associação? Me expliquem aí. Professora, eu não sei dizer não. Não sabe? Associação de quê, tia? Eu Da perdi essa parte. teoria, ó, a teoria aqui do Schopenhauer com o argumento que ela usa, ó. Governantes não respondem aos anseios sociais e grande parte da população não exige uma educação inclusiva por não necessitar dela. Por que que ela usou essa teoria aqui do Schopenhauer dos limites do campo da visão? Por quê? O que é que isso tem a ver com o argumento dela? É essa a pergunta. Preconceito? Na verdade, gente, ela quer dizer o seguinte, olha, quando ela diz aqui, ó, os governantes não respondem aos anseios e parte da população não exige educação inclusiva por não necessitar dela. Ela está querendo dizer assim, ó, se eu não necessito, eu não estou nem aí para os outros que necessitam, né? Então, quando ela fala da teoria do Schopenhauer, de que os limites do campo da visão de uma pessoa determinam seu entendimento a respeito do mundo que a cerca, ela quer dizer o quê? Que ele fala que os limites do campo de visão da pessoa determinam seu entendimento do mundo que a cerca. Ou seja, se eu tenho a minha visão aqui limitada... O interesse dela quer. Hã?
Que a pessoa só enxerga até onde ela quer, tipo, se não for do interesse dela, ela não se preocupa, não se importa. Exatamente. E ela só vai reivindicar, ela só vai pedir, ela só vai clamar por aquilo se ela precisa. Se ela não precisar, ó, dane-se os outros, né, que precisam. Então, ela usa essa teoria para justificar esse argumento que ela apresentou. Então, o que o Schopenhauer diz a respeito disso? Que os limites do campo de visão de uma pessoa determinam o seu entendimento a respeito do mundo que a cerca. Ou seja, se eu tenho uma visão limitada, se eu só enxergo o meu lado, o meu ângulo, eu não vou, obviamente, me importar, né, com a situação das outras pessoas. Então, é isso, ela fundamenta teoricamente, né, o argumento aqui que ela usa. Aí ele diz assim, isso ocorre por quê? A educação básica. Pronto. A educação básica é deficitária e pouco prepara cidadãos no que tange ao respeito, tá? Isso aqui tá errado, às diferenças. Tal fato se reflete nos ínfimos investimentos governamentais em capacitação profissional e em melhor estrutura física, medidas que tornariam o ambiente escolar mais inclusivo para os surdos. Ou seja, o Estado não se preocupa, a população não se preocupa, não cobra, tá? Isso essa educação pouco prepara os cidadãos, tá? No que se refere ao respeito às diferenças, e a gente não vê investimentos governamentais na capacitação profissional, né, numa melhor estrutura física das escolas, tá? Então, é assim que ela desenvolve o argumento 1. É feito por alguém de 17 anos, alguém concluindo o ensino médio, alguém que lê muito, provavelmente, que presta muita atenção nas aulas, porque talvez essa teoria aqui até ela tenha aprendido mesmo na escola, nas aulas, sei lá, de filosofia e sociologia, eu nem sei, né? Quem é que estuda isso aí? Mas é isso, gente. Viram a relação que ela consegue fazer? É isso que o Enem exige, né, de vocês, que vocês saibam selecionar o argumento e fazer as relações de maneira adequada. Isso aqui, modelo pronto nenhum, vai conseguir, né, que você faça uma redação dessa com modelo pronto, se você não tiver esse conhecimento. E se você tem o conhecimento, você não precisa do modelo pronto, porque você fazer. Então, é isso que eu digo. Gente, lembram qual era o segundo argumento dela? Lembram? Sobre o mercado de trabalho. Mercado de trabalho. Então, é isso que ela vai desenvolver aqui, ó. Em consequência disso, os deficientes auditivos encontram inúmeras dificuldades em variados âmbitos de suas vidas. Um exemplo disso é a difícil inserção dos surdos no mercado de trabalho. Foi o segundo argumento dela. Devido ao quê? A precária educação recebida por eles e ao preconceito intrínseco à sociedade. Percebam que esse argumento está ligado ao outro, ele é consequência do outro. Lá no primeiro ela disse que é a falta de educação, se eles não têm uma educação adequada, consequentemente eles não vão conseguir se inserir no mercado de trabalho. Aí olha a fundamentação que ela usa aqui, ó. Essa conjuntura, de acordo com as ideias do contratualista John Locke, configura-se uma violação do contrato social, já que o Estado não cumpre sua função de garantir que tais cidadãos gozem de direitos imprescindíveis, como direito à educação de qualidade, para a manutenção da igualdade entre os membros da sociedade, o que expõe os surdos a uma condição de ainda maior exclusão e desrespeito. Voltou. Voltei. Tá difícil, bora ver aqui, mas vai dar certo, gente, vai dar certo, viu? Vamos lá. O argumento, dificuldade... A internet da tia é a mesma daqui. A tia trava. Será? Bora lá. Depois, gente, eu prometo voltar nisso aqui, se vocês ainda ficarem com dificuldade por conta desses probleminhas, a gente volta, tá bom? Não se preocupem, não. Então, vamos para cá. Dificuldade de inserção no mercado de trabalho, certo? Qual foi a teoria que ela usou para fundamentar? A ideia do John Locke, né? A teoria do John Locke do contrato social. Isso aqui vocês vão ver muito em modelo pronto, tá?
Isso aqui Só que percebam, embora muitos, né, muitos alunos usem isso aqui no modelo pronto, mas ela soube fazer essa relação, tá? Então é isso que eu digo. Use, mas saiba fazer. Então, olha só, ela diz assim, ó, o Estado não cumpre, né, com a sua função, por isso ele rompe o contrato social, que é o de garantir, né, que os cidadãos gozem dos direitos que estão lá na Constituição Federal, direito à educação de qualidade, por exemplo, tá? Então, ela usa o argumento aqui e ela fundamenta, ela desenvolve e fundamenta usando essa teoria aqui do John Locke, certo? Entendido até aqui, gente, ou não? Até aqui, Sim. vocês tiveram alguma dúvida, alguma dificuldade? Tá ok, né? Sim. Ok. Vamos agora para o final. Professora, que colorido todo é esse? Lembram dessa legenda que eu coloquei aqui, ó, da proposta de intervenção? A propostazinha é o lilás, mas dentro do lilás aqui a gente vai ter essas outras cores, ó, o quem, o agente, né, o que, o como e o para quê, tá? Então, vamos voltar para lá. Gente, antes de botar aqui, eu queria perguntar para vocês, quais foram os 3 problemas que ela levantou aqui no texto, dentro desses 2 argumentos? Dentro do argumento 1, ela levanta 2 problemas, e dentro do argumento 2, ela levanta um problema. O que foi que ela colocou como problema lá no argumento 1 e aqui no argumento 2? Primeiro, no Uma argumento falta 1 de foi o educação quê? qualificada. Educação qualificada, Aí ela falou também em preconceito, né? Em preconceito, não foi? Então, preconceito enraizado, a educação precária, tá? E qual foi o outro problema? Mercado de trabalho. Mercado de trabalho. Pronto. Se ela disse que tem esse problema do preconceito, tem o problema da estrutura da educação e tem o problema do mercado de trabalho, vamos resolver esses 3 problemas? E ela dá as propostas aqui para resolver, ó. Diante dos fatos supracitados, faz-se necessário que a escola, ó, esse de marronzinho aqui são os agentes, ó, escola, poder público e Estado. Ela colocou aqui poder público e Estado, sendo que são a mesma coisa. Poder público e Estado, basicamente é a mesma ideia, tá? O que a escola vai fazer? A escola, a gente vai fazer o quê? Promova a formação de cidadãos que respeitem as diferenças e valorizem a inclusão. Aqui ela resolve a questão do preconceito, ó, né? Com respeito às diferenças. E como que isso vai ser feito pela escola? Por intermédio de palestras, debates e trabalhos em grupos que envolvam a família a respeito desse tema. Então, aqui é o como vai ser feito, ó. As escolas vão promover palestras e tal, para promover a formação dos cidadãos, né, envolvendo a família para conseguir o respeito às diferenças. Visando a quê? Com qual objetivo? Visando ampliar o contato entre a comunidade escolar e as várias formas de deficiência. Ou seja, a partir do momento que a escola fizer isso aqui, esse é o objetivo, ampliar o contato, né, e entre a comunidade e as várias formas de deficiência, para que aí sim haja a questão da conscientização, né, para que não tenha tanto preconceito assim, tá? Resolvido o primeiro problema. Qual o segundo problema? Quem é que vai resolver? O poder público, o Estado. E ele vai fazer o quê? Destinar verbas, investimentos, como? Capacitando os profissionais e melhorias estruturais. Resolver o problema dos profissionais e da estrutura das escolas? Sim. Então, aqui eu vou ter uma educação melhor, com o objetivo de oferecer aos surdos uma formação mais eficaz. Resolvido o problema da estrutura das escolas e da capacitação profissional. Vamos para a resolução do último problema? Qual é o último problema? Mercado de trabalho. Como é que vai ser resolvido e quem é que vai resolver? O Estado. Vai fazer o quê? Incentivar a contratação de deficientes por empresas privadas. Olha que legal, né? Como? Por meio de subsídios e parcerias público-privadas, ou seja, o Estado, né, vai entrar em parceria com as empresas, dando a sua contrapartida para que as empresas contratem surdos. Resolveu ou amenizou, né, o problema. Com qual objetivo? Objetivando a ampliar a participação desse grupo social no mercado de trabalho. E aí ela fecha
aqui a proposta de intervenção básica. Dessa forma, será possível reverter um passado de preconceito e exclusão narrado por Machado de Assis e ofertar condições de educação mais justas a esses cidadãos. Pronto, gente, né? Sendo que a escola também é Estado. A escola também é Estado, né? Mas poderia não ser só a escola pública, as escolas privadas também. Então, educação, né, de um modo geral. Escola no sentido de educação de um modo geral, certo? E o detalhamento? O detalhamento é isso, gente. Ó, o detalhamento é a gente, né? O que, né? Quem, o que, como e para quê. Isso aqui é o detalhamento, viu, Samuel? Então, vejam que ela usa 3 propostas. Ela poderia ter dito uma só, detalhado, com os 4 elementos. O detalhamento é exatamente o uso desses 4 elementos. É o quem, o que, o como e o para quê, tá bom? Então, é basicamente isso. Resumindo, gente, eu gostaria de que vocês fizessem esse exercício aqui, tá? Vamos fazer esse exercício aqui dessa redação, que a gente já analisou toda, e depois eu vou deixar como atividade que vocês façam um exercício mais referente a outra redação, que é essa redação aqui, ó, tá? Mas isso aqui eu vou colocar lá no Class, não vai ser para vocês fazerem agora, não, é só depois, tá? Então, vamos para cá. Vamos tentar fazer esse esquema aqui dessa redação que a gente acabou de analisar, tá? Eu queria que vocês falassem ou escrevessem aqui. Quantas soluções eu posso usar? Você pode usar uma só, bem detalhada, com todos os elementos. Você pode usar quantas quiser, desde que pelo menos uma delas esteja bem detalhada. Entendido, Maria Cristine? É isso. Vamos lá, gente. Liguem aí o microfone para vocês irem me respondendo rapidinho, tá? A gente vai fazer esse esquema aqui, digamos que vocês vão dissecar a redação dela e a gente vai chegar a esse esquema, tá? Contextualização e apresentação do tema. Como foi que ela contextualizou? Preconceito. Ela usou literária de Machado de Assis. Obra literária de Machado de Assis, focando lá na cena lá, né, do preconceito que o Brás Cubas teve com a moça que tinha a deficiência física, certo? Então, de contextualização, ela usou a obra literária, tá? Qual foi a tese? O mercado de trabalho e a educação? Não, isso aí são os argumentos. Qual foi a tese? Vou voltar lá, tá? Ah, não, é no outro material. Dá para ver aí? Sim. Ó, qual é a tese? Situação de exclusão e preconceito permanece, tá? Isso aqui é só complemento. Mesmo após avanços nos direitos cidadãos, a situação de exclusão e preconceito permanece. Então, a tese dela é de que a situação de exclusão e preconceito em relação a essas pessoas permanece, tá? Então, essa foi a tese, tá? Qual foi o argumento 1, resumidamente? Educação precária. Educação precária, tá? Qual foi a fundamentação do argumento 1? Fundamentação do argumento 1, que foi que ela usou para fundamentar? A frase de uma... Eu não sei se ele é filósofo ou sociólogo. A teoria do Schopenhauer, né? Que dizia sobre o quê? Os limites do campo da visão, né? Então, a fundamentação do argumento 1 foi teoria do Schopenhauer sobre os limites do campo da visão, certo? Qual foi o argumento 2? Mercado de trabalho.
Mercado de trabalho. Dificuldade de inserção no mercado de trabalho. Qual foi a fundamentação do argumento 2? O contrato social de John Locke. Contrato social de John Locke. Muito bem. E a proposta de intervenção, que no caso dela foram 3, tá? Poderia ser só uma? Poderia ser só uma. Vamos ver. A proposta de intervenção. Qual foi a primeira? Quem era o agente? Escola. O que a escola devia fazer? Palestras e Palestras debates. e debates. Como? Como? Ela falava lá, né? Por meio de grupos, chamar a comunidade, né? Os pais, para fazerem aquele debate, tudo. É o detalhamento. Como que isso vai ser feito? Para quê? Com qual objetivo? Para que tudo mude. Hã? Não ouvi. Para quebrar o preconceito, né? Acabar com o preconceito, certo? Qual foi a segunda proposta? Quem ia fazer isso? Conscientizar, romper o preconceito? Hã? O governo? O governo, né? O Estado. Vai fazer o quê, o governo? Investir na educação. Investir Mais recursos, profissionalizado. capacitação e infraestrutura das escolas, certo? Como? É isso, né? O quê? Investimento. Como? Capacitando os profissionais da educação e melhorando a infraestrutura da escola. Para quê? Para que eles tenham a educação de qualidade, certo? E a terceira proposta, quem? Novamente o Estado vai fazer o quê? Investir também, né? Como? Fazendo parcerias público-privada para dar contrapartida para a contratação de pessoas surdas. Para quê? Exatamente para melhorar essa questão, né, da inserção deles no mercado de trabalho. Então, gente, basicamente esse é o esquema da redação toda dela, tá? O que eu quero que vocês façam? Todas as vezes, nós vamos fazer 2 atividades. A primeira vai ser vocês analisarem essa redação, tá? Que foi sobre a democratização do acesso ao cinema no Brasil. Vocês vão analisar essa redação aqui e eu quero que vocês façam essa atividade do jeitinho que nós estamos fazendo agora. É pouquinha coisa mesmo, viu, gente? Não é para escrever o texto todo, não. É só para ir resumindo aqui o que é cada coisa, tá? A segunda proposta, que eu vou apresentar depois para vocês, eu vou dar um tema, colocar os textos motivadores, e eu quero que vocês façam como se vocês estivessem planejando a escrita da redação. Vocês vão fazer esse esquema de uma redação que vocês vão escrever futuramente, tá? Por exemplo. Então, antes de fazer a redação, você vai fazer esse esquema aqui, para depois só desenvolver. Entendido? Sim. Ok. A proposta é facilitar, né? É facilitar na hora que vocês forem desenvolver a redação. Eu já sei como é que eu vou contextualizar, já sei qual é a minha tese, os meus argumentos e a minha proposta, tá? Então, é basicamente isso, gente. Eu espero que vocês tenham entendido, apesar, né, dos probleminhas que nós tivemos aqui. Se alguém tiver alguma dúvida, depois vocês podem me perguntar e depois, se quiserem, a gente marca uma outra aula também, tá? Então, vou colocar atividade no Class, eu mando um aviso no grupo, tá bom? Para vocês responderem e fazerem esse esquema da outra redação. A frequência vai ser essa atividade. Eu vou colocar lá no Classroom, vocês vão deixar o nome de vocês lá nos comentários, tá bom? Então, beijinho e até a próxima. Tchau, tchau. Eu vou dizer, tá? As informações. À tarde eu coloco e mando no grupo, tá? Eu vou dizer as informações. Beijinho, beijinho. Tchau, tchau. Beijo. Tchau.